Bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um momento de culto ao nosso Deus, mais um momento de adoração, e é realmente um momento muito bom, muito agradável, este momento onde nos encontramos através deste canal, mas nos encontramos também na presença do Senhor. Temos a certeza de que os irmãos também estão nos acompanhando, estão participando do culto, também se encontram na presença do Senhor. E por tudo isto, é muito gratificante começar mais um culto na direção do Espírito Santo, contando com a participação de todos os irmãos. Nesta noite de quarta-feira, dia 29 de julho, onde temos então a oportunidade de louvar ao Senhor, e nós vamos neste momento iniciar o culto ao nosso Deus, lendo um texto da palavra do Senhor, e eu quero convidar o irmão, a irmã, para ler comigo o texto sagrado que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 5, e eu quero ler com vocês até o versículo 12. Leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que Deus coloque, irmãos, esta porção de sua palavra em nossos corações. Queremos neste momento nos dirigir a Deus em uma oração, e na sequência teremos um momento missionário e também um momento de louvor, de cântico, em adoração ao nosso Deus. Oremos neste momento ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, quero, Senhor, te agradecer por todas as bênçãos que nos tens dispensado. Quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de, na tua presença, louvar e exaltar o teu nome juntamente com os nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus bendito, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de termos esses encontros para te louvar, para te adorar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Quero te rogar, ó Deus bendito, pela vida da Igreja Evangélica Batista em Condado. Quero te agradecer por todos os irmãos que a fazem. Quero te agradecer pelos que nos ouvem. Quero te agradecer por tudo que dia a dia o Senhor tem feito com que desfrutemos. Quero, Senhor, pedir a tua direção no culto desta noite sobre o que acontecerá. Quero te pedir pela campanha de missões estaduais deste ano, 2020, pelas ofertas que as igrejas evangélicas batistas estão neste mês trabalhando para levantar, em particular nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe para que alcancemos uma oferta que seja realmente importante e grandiosa, que corresponda com a grandeza da obra de missões estaduais. Quero te agradecer pela vida
dos irmãos, dos pastores, das pessoas que lideram o trabalho da AME, o trabalho evangelístico, missionário da nossa convenção. Quero te agradecer pelos missionários, por todos que estão nos campos trabalhando em prol de missões estaduais. Toma todos em tuas mãos, Senhor. Abençoa todos os departamentos dirigidos pela Convenção Batista de Pernambuco. Eu te oro assim e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Continuemos, meus irmãos, com o culto ao nosso Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Nós estamos durante a campanha de missões estaduais e é importante o nosso envolvimento cada vez mais com a obra, cada vez mais com a campanha, cada vez mais com a obra missionária. Seja orando, seja ofertando, seja indo à obra, fazendo parte de missões, de qualquer maneira que você possa encontrar para poder contribuir com missões, ou seja, cooperar com a obra do Senhor. Nesse momento, vamos ler todos, cada um nos seus lares, vamos ler todos o nosso tema que diz: pela vida em Jesus eu coopero. Vamos de novo? Pela vida em Jesus eu coopero. E vamos também ler a nossa divisa que se encontra em João, capítulo 1, versículo do 2 ao 4, que diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Boa noite. Prezados irmãos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e transmitir nossos sinceros agradecimentos pelas vossas contribuições e doações à campanha de missões estaduais, cujo tema, pela vida em Jesus eu coopero. No segundo livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A gentileza é um ato de amor ao próximo e ao Criador. Uma linda estrada de doação e carinho. Não é difícil ser gentil. É uma entrega constante e a essência para receber bons frutos. Além desse retorno, ela gera humildade e gratidão. Quem pratica esse belo ato colhe sorriso, respeito, amor e infinitas lembranças de gestos inesperados de solidariedade. É a extensão do amor de Deus e um afago na alma. Por isso, meu irmão, você que ainda não contribuiu, ainda dá tempo. E a você, meu querido irmão, que contribuiu, muito obrigada. Me sentia
posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou. É tão bom e eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. E eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer, amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer, amo só você, Jesus. Irmãos, quero neste momento convidá-lo a meditar sobre a palavra do Senhor juntamente comigo. E para isso eu quero ler neste momento o texto de João, no capítulo 16, versículo 33, quando a palavra do Senhor assim nos fala: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, que entendamos o que ela nos fala e assim tiremos lições para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. O contexto aqui, conforme, de acordo com o que observamos, a partir do capítulo 14 de João, é da proximidade da partida de Jesus, da volta de Jesus aos céus, ou seja, da sua prisão e da sua morte. Quando ele fala aos seus discípulos aqui, basicamente no versículo que lemos, dentro de poucas horas ele seria preso e levado ao tribunal dos judeus. E na sequência também seria levado à cruz, seria morto, seria sepultado. Jesus sabia que, mesmo que ele falasse tanto aos seus discípulos, de alguma maneira seriam pegos de surpresa, como se nada tivesse sido avisado. Mas Jesus dedicou um tempo todo especial aos discípulos para que eles entendessem o que ele estava falando. No momento que Jesus fala e ele diz, não entendemos. Depois Jesus fala de outra maneira e diz, agora entendemos. Mas na verdade, parece que eles não tinham entendido ainda o que Jesus estava ensinando. Mas Jesus aqui transmite algumas palavras e no texto que lemos,
eu quero destacar 3 coisas que Jesus disse em relação a tudo que ele tem falado, ensinado aos seus discípulos. A primeira coisa que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é que eles precisam estar tranquilos. Jesus quer tranquilizá-los. Diz o versículo assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus queria tranquilizá-los, que eles se mantivessem em paz, para que tenhas paz em mim, diante de tudo que iria acontecer, mas que eles tivessem paz em Jesus. Jesus fala de paz e ele fala com uma precisão muito grande, porque ele é, conforme diz o profeta Isaías, o príncipe da paz. Quando Isaías, numa visão profética, ele recebe do Senhor sobre o nascimento daquele menino que nasceria já em Belém da Judéia, e ele fala desse menino que seria Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido. Entre outros títulos, o profeta diz que ele seria também príncipe da paz. Ele seria chamado de príncipe da paz. Jesus, na verdade, é esse príncipe da paz. E assim, ele pode muito bem proporcionar a paz àqueles com quem ele convive, porque ele é o príncipe da paz. E a presença de Jesus na vida das pessoas, ela nos dá essa tranquilidade e afugenta o medo. A presença de Jesus é algo que traz o sentimento de tranquilidade, de paz. Quando Jesus nasce em Belém, os anjos vão se apresentar aos pastores que estão durante a noite tomando conta dos seus rebanhos no campo. E o anjo vai falar aos pastores quando eles são tomados meio que com o susto, com o medo, com o que eles percebem ali, com o brilho, com o resplendor da chegada dos anjos. E os anjos vão dizer: não tem mais. Eu trago para vocês boas novas, de grande alegria, que o será para todo o povo. A presença de Jesus não é motivo de medo. Ter Jesus na vida significa ter tranquilidade, ter paz, pelo que ele nos proporciona. E Jesus está anteriormente, já no capítulo 14, falando dessa sua partida, mas dizendo que vai deixar os seus discípulos em paz. Diz ele no capítulo 14, no versículo 27, assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A presença de Jesus, ela nos traz essa paz. Jesus nos dá essa paz. Essa paz que nós não encontramos em nenhuma pessoa, esta paz que nós não encontramos em nenhum órgão governamental, em nenhuma instituição. Essa paz é proporcionada por Jesus. Esta paz que não se encontra apenas nos lábios, mas essa paz que está no íntimo, no coração. É esta paz que Jesus dá. Essa paz é diferente da paz que o mundo proporciona, porque ele está em nós, porque ele nos oferece a segurança, ele nos tranquiliza. A ONU diz que para que alguém tenha paz, entre outras coisas, ela precisa se sentir seguro. Ela precisa ter segurança. Nós nos sentimos seguros pela presença de Jesus. Nós estamos tranquilos com a presença de Jesus, por isso temos paz. O rei Davi, ou o salmista Davi, no Salmo 23, ele diz isto. Ele diz que o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. E aí ele chega no versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a presença de Jesus afugenta o medo, a presença de Jesus afugenta a inquietude, a inquietação. A presença de Jesus nos dá essa paz que nós precisamos
porque nós sentimos segurança, Ele está conosco. Então Ele diz, deixo-vos a paz. Logo, os discípulos precisavam sentir isso. Eles precisavam sentir a paz, eles precisavam se sentir tranquilos para que tivessem a paz. E essa paz é encontrada com a presença de Jesus. Nós que vivemos essas dificuldades da vida, passamos por provações, temos que lidar muitas vezes com a falta de segurança na vida. Nós precisamos de Jesus. A presença de Jesus nos proporciona a segurança que nos levará a sentir a paz. A paz que independe das circunstâncias. Mesmo tendo que lidar ou que passar pelo vale da sombra da morte, mesmo assim teremos paz. Porque estamos tranquilos, porque sentimos a presença de Jesus em nossa vida. Então a primeira palavra que Jesus quer transmitir é de tranquilidade. Ele quer tranquilizar os seus discípulos. Diz ele justamente isso: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Mas ele queria também preparar os seus discípulos para o que iria acontecer. Ele não queria que eles estivessem, como dizíamos antes, desavisados. Ele quer falar. Em algum momento que eu estou dizendo agora isto para vocês, para que quando acontecer, vocês se lembrem que eu já tinha falado sobre isto. Se lembrando do que ele tinha falado, eles deveriam também pensar como fazer, o que fazer, porque Jesus orientou sobre isto. Então, no mundo passais por aflições. Ele queria preparar, vocês vão ter aflições. Nós vamos passar por problemas. Meus irmãos, nós hoje temos que lidar com a presença de igreja, de denominações que afirmam que o crente não passa por problemas, que o crente não tem dificuldades, que o crente não vai ter que lidar com adversidade. Nós encontramos até expressões em frente de algumas igrejas como pare de sofrer. Isso contradiz a Bíblia. Isso contradiz Jesus Cristo, o que Jesus ensinou. Porque Jesus disse que nós teremos aflições. O que a Bíblia diz é que nós teremos aflições. E como não teremos aflições? Nós vamos ter. Mas mesmo assim, nós vamos estar preparados para lidar com essas aflições. Elas estarão presentes na vida das pessoas, na nossa vida como seres humanos, mas elas estarão presentes mais, eu diria, mais precisamente em nossas vidas como discípulos de Jesus, por causa do Evangelho. Jesus advertiu quanto a isto. Ele disse que vai chegar um momento, e nós precisamos nos regozijar, quando formos perseguidos por causa da justiça, por causa do seu nome. Ele diz, exultai, alegrai-vos, porque assim também perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Temos que estar presentes temos que estar preparados para lidar com isto, porque no momento Jesus não vai estar mais presente. A ausência do pastor representa uma grande oportunidade aos lobos. Zacarias diz no capítulo 13, versículo 17, assim: mata-se o pastor e as ovelhas são dispersas. E nós vamos encontrar Jesus repetindo isso aos seus discípulos em Mateus, no capítulo 26, versículo 31, em Marcos, no capítulo 14, versículo 27. Jesus vai lembrar isso, Jesus vai repetir essas palavras de Zacarias, do profeta Zacarias, para que eles estivessem conscientes disso, da sua partida e o que viria sobre ele, o que aconteceria. No contexto da Palestina, nos dias de Jesus, era muito comum que os pastores levassem os seus rebanhos para os pastos, e esses pastos eram distantes das cidades. E por conta dessa distância, do sol tórrido, do solo pedregoso para se caminhar, difícil de se caminhar, então os pastores construíam os apriscos, que eram feitos de cercas, mas eram de pedras e não muito alto.
E a presença do pastor ali garantia às ovelhas uma segurança. E as ovelhas, muitas vezes, quando sentia a ausência do pastor, elas ficavam meio que inquietas. E essa inquietação do rebanho, das ovelhas, despertava das feras, nos lobos, mais precisamente, digamos, aquela lembrança, né, digamos, de que no instinto deles, de que as ovelhas estavam desprotegidas, de que as ovelhas estavam sozinhas e o pastor evitava sair, mas muitas vezes tinha que sair. E saindo, ou o pastor sofrendo algum acidente, no caso Zacarias disse que o pastor morre, então, matando-se o pastor, as ovelhas estão agora totalmente indefesas, e aí são dispersas, e ele faz aí já uma missão também, uma menção, melhor dizendo, profética em relação a Jesus, o que aconteceria com Jesus. Então, os lobos, as feras, elas pulariam ali com muita facilidade aquela cerca de pedra, entraria no aprisco e iria atacar as ovelhas. Isso dispersaria, aquilo seria então uma inquietação muito grande entre as ovelhas. Então elas estavam em perigo com a ausência do pastor. É por isso então que o profeta fala nessa linguagem, que Jesus vai lembrar isto, por causa dessa ausência dele após a sua prisão, a sua morte, a crucificação e na sequência a sua volta aos céus. Ele queria preparar seus discípulos que ele soubessem lidar com essa realidade, a realidade da sua ausência, deles agora terem que lidar com a falta do pastor, a ausência do pastor, que era ele próprio ali. Diz o texto de Atos 20, versículo 29, assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Depois da partida. Quem diz isso agora é o apóstolo Paulo. Ele passa quase 3 anos trabalhando numa região, plantando uma igreja, mas ele está dizendo: eu vou partir. Eu sei que depois que eu partir, surgirão lobos vorazes. Aqueles que não têm nenhum comprometimento com o evangelho, que às vezes se infiltram dentro das igrejas, mas sem nenhum amor pelo rebanho, sem nenhum amor pelas almas, sem nenhum comprometimento com Deus, com Jesus Cristo. Muitas vezes querem impor, querem cobrar e vão atacar as ovelhas. Era dessas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Eram os lobos, dos quais ele está falando, os lobos vorazes. Meus irmãos, temos que lidar dia a dia com a ausência de Jesus. A ausência física, mas não espiritual. Jesus quer preparar os seus discípulos para essa realidade. Ele não estaria presente ali entre eles, no entanto, ele quer prepará-los para lidar com essa distância dele com o seu rebanho. Preparar. Nós temos que estar preparados, meus irmãos, para lidar com as adversidades, com os problemas, com as dificuldades, com tudo que dia a dia vamos passar. E lidar com tudo isso sem sermos pegos de surpresa, ou se não acontecesse, ou se não soubesse o que iria acontecer. A palavra de Jesus, as palavras de despedida de Jesus visam também animar aos seus discípulos, animá-los, diz ele: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala das aflições, Jesus fala das perseguições, Jesus fala dos problemas, das tribulações que a sua igreja haveria de passar, e como passou já logo em Jerusalém, logo após a sua partida. Mas ao mesmo tempo ele quer falar para que eles se mantenham animados. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo, meus irmãos. Nós também vamos vencer
olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, encontramos pessoas que venceram. Encontramos um Jó que passou por toda aquela provação, teve todas as perdas que teve, e sofreu bastante, mas no final a palavra do Senhor diz que Jó venceu, que ele teve em dobro tudo que tinha antes, e que tudo que ele perdeu ele vai readquirir. Então Jó venceu. Olhamos para José, tudo que José passou e como foi parar no Egito e o que ele sofreu no Egito, mas no final José vai vencer, ele venceu. Olhamos para Ana e tudo que Ana passou durante todo aquele período em que ela não tinha um filho e tinha que lidar com essa dor, que era como se fosse uma maldição, não poder gerar um filho em seu ventre, os incômodos, as provocações da sua rival, mas ela vai ao Senhor e o Senhor lhe abençoa, lhe dá Samuel, que vai ser um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada, e vai depois lhe dar mais filhos e filhas. Ana venceu. Olhamos para Elias e encontramos Elias depois que fez uma grande obra, depois que ele enfrenta os profetas de Baal, vence-os, mas ele é tomado depois por uma depressão provocada pelo medo da rainha Jezabel, por suas ameaças. Ele vai parar numa caverna e ele vai desejar a morte, mas Deus vai se apresentar e vai tirá-lo de lá e ele vai continuar a sua caminhada, o seu ministério, porque ele venceu porque ele estava com o Senhor. Mas olhamos, por exemplo, também ainda para Davi, o rei Davi, com tudo que tinha, com tudo que era, com todo o poder que tinha o rei Davi, mas ele, não sabemos exatamente o que lhe afetou, possivelmente algo como se fosse uma depressão mesmo, que o fez ficar debilitado, mas a palavra do Senhor diz que ele venceu. No Salmo 40 ele descreve isso, quando ele diz: esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de um lodo, de um tremendal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico em meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele venceu. O apóstolo Paulo sofreu, quanto o apóstolo Paulo sofreu, mas chega o final da sua carreira, da sua caminhada, do seu ministério, quando ele sabe que está próximo da morte, ele olha para tudo que vivenciou, para tudo que aconteceu, para tudo que ele fez também, e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Venceu, o apóstolo Paulo venceu. Jesus Cristo diz: eu venci o mundo. Jesus venceu e venceu na cruz. Ele diz: está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando pensava-se que Jesus estava sendo vencido, derrotado, ali estava se consumando a sua vitória. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele ali cumpriu a missão dada pelo Pai de realizar a obra de redenção da humanidade. Ele morre pelo ser humano, ele paga o preço dos pecados, ele ali coloca em prática e conclui toda a obra de salvação, toda a obra de redenção da humanidade. Jesus venceu, nós vamos vencer pela fé em Jesus. O apóstolo João, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, versículos 4 e 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Continua ele dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A vitória do crente, ela está certa. Nós somos vencedores, nós vamos vencer, e a vitória se dá pela fé, mas pela fé em Jesus Cristo. É isso que Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus queria é centralizar os seus discípulos nele, que a fé dos discípulos estivesse, que a esperança estivesse toda sendo colocada na pessoa do Senhor, na pessoa do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Vamos vencer a tristeza, porque a tristeza se transformará em alegria. Ainda no capítulo 16
nos versículos 20 a 22, Jesus diz, nessa conversa com os discípulos, ele diz: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus fala dessa partida, da tristeza que eles sentiriam, mas depois da alegria que eles teriam constantemente. Nós não temos, como servos do Senhor, nós não temos com a presença de Jesus momentos de alegria. Nós somos alegres porque o Senhor está em nossa vida, Ele nos proporciona essa alegria. Ele ilustra aqui isso falando da mulher que está para dar luz e ela sente as dores do parto e os incômodos, claro. Mas depois que ela dá a luz, ela não se lembra mais daquelas dores, pela alegria de ter nascido um homem, de ter dado a vida, de colocar no mundo mais um ser humano. Isso proporciona uma alegria incomparável, que supera os incômodos e as dores do parto. A alegria que está em nossa vida, meus irmãos, ela independe das circunstâncias. Tudo que vivenciamos, e como já observamos, temos problemas. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles teriam problemas, que eles teriam aflições, mas eles seriam vencedores. Ele diz, vocês não me verão, vão sentir tristeza, mas depois vocês vão me ver e vão sentir alegria. Talvez Jesus esteja falando ali daquele momento breve, logo próximo, a partida de Jesus, a morte, a crucificação, o sepultamento, mas depois já com a ressurreição. Isso alegraria profundamente os discípulos e os deixaria numa alegria plena que jamais eles perderiam. Essa alegria que faria com que eles tivessem que lidar dia a dia com as adversidades, com as provações, com as tribulações que eles enfrentaram, mas mesmo assim mantivessem o coração alegre. A alegria do crente não é uma coisa do momento, mas é uma coisa que está no nosso íntimo. Assim como a paz é algo que está dentro de nós permanentemente, a alegria também. Passamos por momentos de tristeza, sim, vamos passar. Quantas coisas no dia a dia, na nossa caminhada da vida, vamos ter que enfrentar, que vai nos fazer chorar em alguns momentos, nos entristecer em alguns momentos, mas nós vamos perder a alegria da presença de Jesus em nossa vida. A alegria do que Jesus proporcionou e proporciona em nossas vidas. Nós vamos vencer, meus irmãos, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus está dizendo. Automaticamente, Ele está querendo dizer também, vocês também vencerão. Nós venceremos. Venceremos e a nossa vitória será gloriosa. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz, porque tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. As aflições que os discípulos enfrentaram não foram poucas, que Paulo enfrentou, que todos os outros apóstolos e os discípulos, de modo geral, daqueles tempos, enfrentaram, não era coisa pouca. Era muito sofrimento, era muita tribulação. Mas, na visão do apóstolo Paulo, não dá nem para se comparar com aquilo que está preparado para eles. Não dá para se comparar. Tudo que temos que enfrentar é insignificante diante do que vamos receber, daquilo que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. Enfim, Jesus queria, com as suas palavras de despedidas, fazer com que os seus discípulos sentissem constantemente a paz interior, a paz que Ele proporciona. Jesus queria que eles estivessem tranquilos em relação a tudo que viesse a acontecer
eles não perdessem a tranquilidade, a serenidade. Jesus queria que eles mantivessem o ânimo de cristãos, de servos do Senhor, de seguidores de Jesus, de pessoas que têm no coração algo muito especial e que têm também lhes aguardando algo muito especial e que nós enxergamos pelos olhos da fé aquilo ou tudo que o Senhor tem para nos dar. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a sua palavra nos alimente, nos conforte, nos faça levantar, que olhemos para tudo que temos que viver como criaturas humanas e como servos do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, e tenhamos a certeza que nada disso vai fazer com que nós percamos o ânimo da nossa vida como cristão. O que nos afete o coração ao ponto de nos tirar a paz e a alegria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nossa caminhada firmemente, para que mantenhamos sempre viva a chama do Evangelho em nosso ser. Que Deus lhe abençoe, que Deus esteja conosco, nos ajudando dia a dia. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Muito obrigado por tua palavra, as palavras do teu servo, do teu filho, Jesus Cristo, que nos falou sobre coisas que nós precisamos estar preparados para lidar com ela dia a dia, Senhor. Ajuda-nos a manter sempre firme a nossa confiança no Senhor, a tranquilidade, a serenidade em meio às provações, às dificuldades, às adversidades, às tribulações. Ajuda-nos a manter sempre a serenidade de pessoas que têm a paz do Senhor Jesus Cristo no coração, que têm uma alegria constante em seu íntimo, que têm ânimo para lutar, para batalhar naquilo que o Senhor quer de nós, que durante toda a nossa vida como servos do Senhor, nas nossas lides, nas nossas coisas da vida pessoal, que em meio às dificuldades que vão surgir em nosso caminho dia a dia, que lutemos com perseverança, Senhor. Ajuda-nos a superar todas essas dificuldades, não sermos vencidos pelo desânimo, pela tristeza, mas lutarmos e vencermos, certos de que o Senhor está conosco. Que como igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso ânimo esteja sempre em alta para superar as adversidades, as provações e assim levar a mensagem salvadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos que perecem, a todos que estão perdidos, a todos que estão vivendo neste mundo presos pelas artimanhas de Satanás e que caminham cegamente para a eternidade sem saber o que os aguarda, sem saber que destino terá a sua alma. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, que nos mantenhamos firmes no propósito de levar a mensagem, de ajudar pessoas, de encaminhar pessoas aos céus. Abençoa-nos em tudo, prepara nosso coração para continuar se alimentando da tua palavra, Senhor. Eu te rogo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, que Deus lhe ajude na sua caminhada e assim vamos ter um restante de semana na presença do Senhor. Amém.